Bom dia, irmãos, bom dia aqueles que estão nos assistindo pela internet. Nós vamos orar dando início ao nosso culto. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Pai, por estarmos aqui na tua casa de oração nesse dia, Pai, onde nós separamos para te louvar e para te adorar. Pai, que tudo que fizermos aqui na tua casa possa ser para a honra e glória do teu santo nome. Abençoe, Senhor, os irmãos que estão aqui na tua igreja. Abençoe aqueles que vão acessar esse culto, já estão acessando esse culto, que tu possa estar falando a cada coração. Senhor, dá-nos, Senhor, um dia abençoado, Senhor, junto a ti, e que nós possamos, Senhor, passar esses períodos, Pai, de festa, Pai, desse final de ano que nós estamos vivendo na tua presença e guardados por ti. Guarda os nossos familiares, os nossos amigos, para que tenhamos muitas alegrias, Pai, nesse ano que se finda, e também a esperança renovada, Pai, para um novo ano que vai se iniciar. Que tu possa estar, Senhor, conosco, Pai, a nos abençoar, os seus planos possam estar fazendo parte da nossa vida, Pai. É assim que nós queremos para o ano que se finda e para o ano, Pai, que vai se iniciar. No nome de Jesus, amém. Irmãos, nós vamos estar nesse momento ficando de pé para adorar ao nosso Deus com um hino do cantor cristão. Alegre é o tema desse hino. Perdido andei na escuridão, mas Cristo me encontrou, e com a luz do seu amor as trevas dissipou. Andar na luz é andar em alegria. A alegria do Senhor, Ele traz a luz ao nosso viver. Perdido andei na escuridão, mas Cristo me encontrou, e com a luz do seu amor as trevas dissipou. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou, da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. No caso de se escurecer de nuvens todo o céu, Jesus bendito Salvador é luz que rasga o véu. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou, da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Andando estou na luz de Deus, que doce comunhão, prossigo sempre com vigor, deixando o mundo em vão. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou, da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Andando estou na luz de Deus, que doce comunhão, prossigo sempre com vigor, deixando o mundo vão. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou, da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Lá face a face então verei Jesus o Salvador, o qual a sua vida deu por mim, vil pecador. Eu alegre
repetir a terceira estrofe, eu dei a dica para o Jonatas, eu enrolei todo mundo aqui, mas, né, um louvor é tão bonito que valeu a pena. Podemos assentar, irmãos. Dei a dica para ele entrar, ele foi entrar, acabei enganando nosso irmão ali. Irmãos, nós vamos passar aos anúncios, e nós temos anúncios importantes essa semana, na quarta-feira, dia 29, e eu convidei muitos amigos para eles virem. Alguns disseram que iam ver a possibilidade de estar aqui com a gente, mas na quarta-feira nós vamos ter uma cantata muito especial, uma cantata trazida de lá do Rio, para os irmãos que são de Duque de Caxias, Igreja Betel, né? Não é isso? Betel, Parque Santo Antônio, Alfa e Ômega é o nome da cantata, está aparecendo aqui para os irmãos. Então os irmãos se prepararam com muita dedicação para estarem preparando essa cantata, para fazerem ela, realizarem na igreja deles, já realizaram na igreja deles, e sentiram o desejo de também realizar aqui na nossa igreja. A gente sabe que quarta-feira, para muitos irmãos, é muito difícil estar na igreja, porque trabalham. Eu, por exemplo, trabalho no Rio, eu vou vir quase que diretamente, dou uma passada em casa, faço alguma coisa muito rápida, pego Cristina e a gente está aqui na igreja. Os irmãos, tem muitos irmãos que trabalham, mas irmãos também que não trabalham, que podem estar aqui na nossa igreja. Então a gente pede aos irmãos para apoiar esse trabalho de quarta-feira. A gente sabe que é um trabalho onde temos às vezes muito poucos irmãos frequentando o culto de quarta-feira, mas cremos que esse trabalho vai ser um trabalho no qual a igreja vai estar apoiando, né? E à noite nós estaremos realizando o nosso culto de Natal com algumas músicas natalinas, música do cantor cristão, irmãos se apresentando hoje à noite, né, da própria igreja. Mas no dia 29, não vamos nos esquecer, quarta-feira, 8 horas da noite, nossa cantata de Natal vai ser realizada aqui em nossa igreja pelos irmãos lá de Caxias, né? Hoje à noite nós estaremos trazendo aos irmãos a proposta de fazermos o nosso culto no dia 31 ou não. Então nós vamos ver quantos irmãos vão poder estar aqui no dia 31. Se tivermos um bom grupo de irmãos à noite, nós vamos perguntar isso, nós teremos o culto de dia 31. Mas se não tivermos muitas pessoas, nós vamos, porque vai estar perto de uma outra atividade, dia 29, nós vamos fazer algo especial na igreja. Às vezes os irmãos podem já ter alguma coisa planejada para o dia 31, e para a gente ter um grupo muito pequeno de irmãos aqui na igreja, a gente vai ver qual é a possibilidade de nós realizarmos ou não nesse culto. Porque aí, se não fizermos a realização desse culto, nós vamos fazer a ceia do Senhor no dia 2 à noite, nós vamos realizar os batismos e vamos dar posse à diretoria para o ano de 2022. Então, os irmãos já vêm aí preparados, porque hoje à noite nós vamos estar fazendo essa consulta à igreja. Então não deixem de estar aqui quarta-feira, dia 29. Então eu quero também convidar aqueles que estão nos assistindo pela internet para estarem aqui conosco para essa programação especial. Aqueles que irão se batizar precisam estar de manhã e também à noite à igreja. Aqueles que vão pedir carta de transferência precisam estar de manhã e à noite também aqui em nossa igreja. Vamos continuar a louvar ao nosso Deus com mais um cântico espiritual, na realidade 2 cânticos espirituais. Vamos ficar de pé novamente, irmãos, para que nós estejamos nesse momento louvando ao nosso Deus com mais um louvor. Grandes coisas de Fernandinho, né, é o cântico que nós vamos entoar. Senhor da nação.
estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Amém. Nós vamos estar passando o nosso momento de intercessão. Nós temos a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos assistem pela internet, a família pastoral, a Rejane, o Adelmo. Esse Adelmo é um senhor que estava internado junto com a dona Marlene lá no hospital. A Marilene, ela pegou o telefone da filha do seu Adelmo. O seu Adelmo estava em coma quando a Marilene pegou esse telefone e o nome desse senhor. E hoje, graças a Deus, ele saiu do coma, ele já está em outro hospital e está em um quarto já. Então, o quadro dele é de melhora, graças a Deus. Então, nós queremos agradecer a Deus pela melhora do seu Adelmo. Nós temos também nos pedidos da nossa igreja, a Aidaci e a Nélia, são tias da nossa irmã Érica, a Neide, gravidez de risco, a Iraci, irmã da nossa irmã Nair, a dona Edmeia, né, o Neuci e a Edir. Nós vamos orar também por eles, que eles estão viajando, né? Foram lá para a terra lá da casa da mãe, né? Lá em Campos, né? E estão lá com a sua mãezinha. Com certeza vão estar acessando o nosso culto e assistindo o nosso culto. Então, nós também pedimos pela irmã Ivonete, a Márcia Carrara, a Adriana, esposa do André, a dona Marlene, os irmãos Deusi, Francisca, Maria Nazaré, Thaisa, os médicos, os enfermeiros, a cura para a doença Covid-19, o bairro de São José, Maricá e as nossas autoridades. Senhor nosso Deus, nosso Pai, colocamos, Pai, esses nomes, esses pedidos em Tuas mãos. Muito obrigado, Pai, pelas bênçãos recebidas. Muito obrigado pela melhora do seu Adelmo. Que Tu possa estar falando ao coração da família nesse momento, falando ao coração do seu Adelmo, e que Tu possas estar, Senhor, nesse momento, cuidando, Pai, para que ele possa estar se restabelecendo completamente, saindo daqueles hospitais que ele tem estado, e que ele possa Te conhecer como Salvador da vida dele, se ele ainda não Te conhece. Que Tu possa estar também trabalhando na vida dos seus familiares. Pai, muito obrigado por tudo que tem feito em nossas vidas, pelas respostas das nossas orações, no nome de Jesus, amém. Continuando a adorar ao nosso Deus com mais um cântico, e aqueles irmãos que quiserem entregar seus dízimos, suas ofertas, podem estar fazendo nesse momento. Estrela da manhã. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz.
Podeis assentar, irmãos. Nós vamos estar meditando na palavra de Deus. No tema Cooperadores de Deus. E nós vamos estar lendo na carta de 1 aos Coríntios, capítulo 3, de 9 a 23. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei eu como sábio construtor o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja como edifica sobre cada um, como edifica sobre ele. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento levanta um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada no fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se permanecer a obra de alguém, sobre ele edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Não sabeis vós que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus que sois vós. Ninguém se engana a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece as cogitações dos sábios, que são vãs. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, ou Apolo, ou Cefas, seja o mundo, ou a vida, ou a morte, sejam as coisas presentes, ou as vindouras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra lida. Ajuda-nos a aplicar em nossos corações, no nome de Jesus, amém. Paulo está escrevendo à igreja de Corinto, uma igreja onde a própria cidade era uma cidade com problemas sérios na questão religiosa, na questão da sociedade. A sociedade daquela cidade, ela era uma sociedade muito pervertida, até por causa de tudo aquilo que existia ali como opção, né, para que o homem pudesse escolher. Paulo, ele chega na cidade de Corinto, na sua segunda viagem missionária, e ele prega ali, e ele passa aproximadamente 18 anos na implantação, 18 meses, melhor dizendo, na implantação dessa igreja. Ele se dedicou ali durante esse período, pregando aquela igreja e fortalecendo aqueles membros que estavam ali se convertendo àquela igreja. Aquela igreja, aquela cidade, ela tinha uma atividade portuária muito intensa. E a gente sabe que o comércio naquela época era algo que realmente fazia florescer ali toda a vida, né, local de uma cidade. Tudo aquilo que fazia parte da economia passava pelo comércio. Então as cidades costeiras, portuárias, elas recebiam muitas pessoas vindo de vários lugares, com várias culturas, e ali existia também um centro de grandes discursos filosóficos. As pessoas iam para lá para debater a filosofia entre eles, e eles ali também estavam entregues a religiões que os levavam à decadência moral.
Por exemplo, o culto a Apolo. O culto a Apolo incentivava várias práticas, inclusive a prática do homossexualismo, que é condenado por Deus, condenado na sua palavra, né? Esse culto a Apolo fazia isso, conduzia as pessoas a essa maneira de se comportarem, em sua forma de se relacionarem, homem com homem, mulher com mulher, e assim trazendo àquela sociedade uma decadência moral e espiritual ainda pior. Existia também ali o templo a Afrodite, a deusa do amor, assim chamada por eles, né? No qual haviam 1000 prostitutas que eram as sacerdotisas daquele templo. Então as pessoas, elas iam procurar essas religiões não para poder procurarem alguma coisa para a sua alma, né, para o espírito, mas eles procuravam essas religiões também para dar vazão aos seus desejos sexuais, e assim se prostituíam, agiam totalmente fora da vontade de Deus, e aí a decadência moral era grande naquela cidade. Paulo, ele enfrentou vários problemas naquela cidade. Ele enfrentou, por exemplo, a resistência dos filósofos, e a filosofia, ela era algo que contagiava as pessoas com o conhecimento humano, vindo também de filósofos que debatiam aquilo que era ensinado no Evangelho. Para eles era difícil aceitar um evangelho vindo de um carpinteiro, vindo de uma cidade, melhor dizendo, um povo que era tido pelos filósofos como inferiores em sua cultura, que a filosofia grega achava o conhecimento judaico inferior ao seu conhecimento. Então os filósofos debatiam a respeito disso, e debatiam com Paulo, e ainda mais o evangelho de cruz. O evangelho de cruz era considerado uma loucura para os gregos. Então, quando se falava da cruz de Cristo, se falava de Jesus Cristo, eles desmereciam esse evangelho através da resistência filosófica. E existia também a comunidade judaica, que já estava estabelecida ali na cidade, e eles conseguiam se fechar nos conhecimentos também do judaísmo, né? E eles conseguiam influenciar outras pessoas a entrarem também para o judaísmo, só que eles também foram uma resistência contra Paulo. Por quê? O evangelho da cruz para os judeus era escândalo. Uma pessoa que foi crucificada, ela era o quê? Tida como maldição. Então os judeus, eles não aceitavam esse evangelho de Jesus Cristo pregado por Paulo. E também a resistência da autoridade apostólica. Muitos se arvoravam de apóstolos, eles começavam a influenciar a igreja, eles começavam a trazer notícias como se fossem dos apóstolos à igreja, para trazer ali uma discórdia ao ambiente da igreja. E ali a gente pode ver que na igreja de Corinto havia muita divisão. Paulo, ele combate essa questão de divisão. E na segunda carta aos Coríntios, Paulo fala inclusive de disciplina. Ele manda alguém ser disciplinado. Na primeira carta, melhor dizendo, ele fala sobre disciplina. Ele manda que alguém seja desligado da igreja, ou em outros tempos, excluído da igreja, porque ele estava cometendo um pecado no qual a igreja estava concordando com aquela situação. E Paulo manda, desliga ele, que ele seja desligado da igreja. Na segunda carta, no capítulo 5, ele fala, olha, receba-o de volta, né? Porque ele já tinha passado pela disciplina da igreja, a igreja havia disciplinado aquele membro de sua comunidade, a igreja de Jesus Cristo, né? Mas agora Paulo, ele começa a ensinar, e ele fala que como cooperadores de Deus, devemos entender que servimos a obra, e não
somos servidos por ela. O que diz no versículo 9 do capítulo 3? Porque nós somos cooperadores de Deus. Então, quando nós pertencemos à obra de Deus, nós precisamos entender que devemos cooperar com essa obra, ajudando essa obra, fazendo-a crescer. Não esperar receber alguma coisa da obra de Deus, né? Às vezes a gente vê esse conceito passando pela mente de algumas pessoas. Eu quero fazer parte da igreja, que aí eu vou ter direitos. Espera aí, qual é o direito que a gente pode ter sendo membro de uma igreja? Para pensar. Eu posso exigir os meus direitos como membro de igreja? De que forma? E às vezes a gente vê isso em algumas pessoas. Eu quero fazer parte daquela igreja porque eu vou ter direito a votar, direito a ficar à frente de alguma coisa, direito a discutir algo, direito a dar a minha opinião, direito a receber alguma coisa da ajuda da igreja, porque eu tenho direito, porque eu sou membro. Muitas pessoas têm essa consciência, infelizmente, E quando nós somos chamados para a igreja de Jesus Cristo, Paulo deixa claro o quê? Que nós, quando somos chamados, nós somos cooperadores de Deus, somos chamados para cooperar com a obra. Por quê? A obra é nossa, a obra é de alguém, a obra é de Deus, a obra já está pronta. Nós estamos entrando para cooperar com a obra, fazendo o quê? A nossa parte, trazendo a nossa parte. Fazendo a nossa parte como, pastor? Na minha instrumentalidade. Eu sou um instrumento na obra de Deus. Eu me coloco como alguém que vai ser usado nessa obra, porque a obra já está acontecendo, a obra já existe. A obra não é de homem, a obra é de Deus, e Paulo deixa isso bem claro. Então eu preciso ter esse Espírito em mim, não um Espírito Santo não, mas é um entendimento. Quando eu falo Espírito, muitas vezes a gente usa esse termo Espírito, né? Mas Paulo, ele usa de duas formas esse termo, né? O Espírito Santo, e o Espírito humano, de entendimento. Eu preciso ter esse entendimento, que eu preciso ser necessário à obra. A obra é necessária também para mim? Claro que é. Eu sinto necessidade da obra de Deus agindo em minha vida, mas eu também faço parte da instrumentalidade que Deus precisa usar na obra. Os meus pés precisam ser usados na obra, né? A gente vê naquele livro Uma Vida com Propósito, o autor do livro dizendo que os pés que Deus usa são os pés do crente, a mão que Deus usa é a mão do crente, a boca que Deus usa é a boca do crente. Então eu preciso cooperar com essa obra, tá? E às vezes a gente se acha cheio do direito de ter alguma coisa da obra. Não, eu tenho que ter na minha mente o conceito de cooperador da obra de Deus. Eu estou aqui, faço parte de uma igreja para cooperar com a obra de Cristo. Em segundo lugar, como cooperadores de Deus, nós precisamos fundamentar a nossa fé em Cristo. Por que Paulo ele frisou muito isso, tá? Ele diz o seguinte: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Paulo deixa isso muito claro. Mas hoje nós vivemos dias de igrejas sendo chamada igreja de fulano de tal. A igreja de fulano de tal. As pessoas estão identificando a igreja pelo nome daquele que é o fundador da igreja, ou que ele é o dono até de uma denominação criada. Paulo, ele frisa isso, por quê? Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 12, ele diz o seguinte: quero dizer isso, que cada um de vós diz,
Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Eles estavam baseando a sua fé, baseando a sua vida cristã em homens, em pessoas. A fé nós não podemos basear em pessoas, porque vira uma fé frágil, porque o homem é frágil, o homem pode cair. E quando uma liderança cai, quando um homem cai, quando um pastor cai, e aquele pastor é referência de fé para aquelas pessoas, isso causa um prejuízo muito grande na vida de muitas pessoas. Mas isso pode se tornar culpa do próprio pastor ou da própria igreja, quando a igreja tem como referência a vida de um líder. Entendem? Então Paulo estava condenando isso naquele momento na igreja. A igreja não podia ser edificada por ele, Paulo, ele não admitia isso. Paulo ele não podia pregar o evangelho e dizer assim: olha, vocês precisam me seguir. Não, vocês sigam a Cristo. Paulo deixa isso bem claro. A igreja de Corinto, ela queria se edificar em personalidades. Olha, são frágeis, elas caem. Nós temos que basear a nossa fé em Cristo Jesus. Não pode ser colocado outro fundamento. Eu vou à igreja também para receber o meu milagre. Não deveria vir, porque isso é uma fé baseada em milagre. Eu vou ir na igreja para receber a minha bênção. Eu vou buscar a prosperidade. Uma fé baseada em coisas, em prosperidade. Não é assim que a fé precisa ser firmada. Eu vou atrás do conhecimento, para viver de acordo com o conhecimento que a Bíblia me traz. Também não é uma fé que a gente precisa buscar em cima do conhecimento, mas sim na base que está em Jesus Cristo. Basear a minha vida em Cristo. Paulo deixa isso bem claro. Quando nós temos a fé firmada em Cristo, nós temos a fé firmada na rocha. A Bíblia nos orienta a isso. A rocha é Cristo. A pedra fundamental da igreja é Cristo. A pedra angular é Cristo. E Paulo deixa isso bem claro. Uma igreja cristocêntrica, ela é firmada numa fé verdadeira. Ela não se firma em objetos que têm algum poder, né, místico. Não, é a fé em Cristo. É a fé que age através de Jesus Cristo, e é a fé que produz dentro de nós, de dentro para fora, não de fora para dentro, com coisas, firmado em coisas ou em personalidades. Em terceiro lugar, precisamos construir, sermos cooperadores de Deus, construindo com o melhor material. Não é à toa que Paulo cita N materiais aqui. Olha o que ele cita: e se alguém sobre esse fundamento levanta um edifício de ouro. Ele começa com um material nobre, ouro, que é o material de maior valor que nós temos, tá? Como é que nós temos, o que nós temos colocado na obra do Senhor? Aquilo que é de maior valor na nossa vida, aquilo que nós temos de melhor. Esse material, ele vai ser empreendimento nosso, não é Deus que vai nos suprir com esse material, para que a nossa vida seja uma vida de bênçãos. Não, nós vamos colocar aquilo que, o que eu tenho de melhor? Isso eu vou colocar na obra do Senhor, tá? Então Paulo, ele começa com esse material nobre, o ouro. É fácil se achar o ouro, é fácil se achar a prata, que é outro material também nobre. É fácil se encontrar pedras preciosas. Não é fácil, irmãos.
Eu gosto muito de, lá no YouTube, às vezes a Cristina fala assim: você gosta de ver esses programas, né? Eu gosto. Às vezes a gente vê lá um garimpeiro, ele cavando, 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 e aí ele coloca vários entulhos ali, várias areias, mas ele cava, cava, e aí ele prepara um tapetinho ali para que possa ser jogado aquele material. Depois ele pega aquele tapete, joga na bateia, depois bate aquilo dali para poder encontrar umas poeirinhas de ouro. Aí vai juntando aquilo dali, juntando, e quando vê, ele está com uma quantidade de ouro razoável, não muito grande, mas razoável, que é um material difícil de ser encontrado. Ah, mas eu trabalhei tanto na minha vida para ter o que tenho. Então empreenda na obra do Senhor. Foi difícil você conseguir? Foi. Então empreenda na obra do Senhor. Por que vamos dar sempre aquilo que é a sobra na obra do Senhor? Sempre que é aquilo que é inferior, sempre que é aquilo que der para dar. Não, a gente tem que empreender aquilo que nós temos de melhor. Irmãos, eu não estou falando de dinheiro não, mas melhor dizendo, eu não estou falando só de dinheiro não, porque às vezes a gente é mesquinho, quando a gente cita dinheiro, aí está falando de dinheiro. Não, de tudo, irmãos, é de tudo. A gente não tem que ter vergonha daquilo que nós vamos empreender na obra do Senhor, não. Se eu dei algo de valor, se eu quis colocar algo de valor, se eu dei uma oferta boa, se foi dinheiro, se foi uma coisa, se foi o meu tempo, como o tempo tem sido escasso na nossa vida, como o tempo tem passado rápido. Mas quantas vezes a gente chega e diz assim: poxa, eu não tenho tempo para fazer isso. E geralmente é na obra do Senhor que nós não temos o tempo. Para as outras coisas nós temos tempo. Às vezes nós nos preparamos a beça para participarmos de alguma atividade, tá? Se tem ali um aniversário, um casamento, por exemplo, que é um entretenimento, como a gente, se prepara para aquilo dali. Quando é um casamento, então, e a gente é chamado para algo especial, você vai ser padrinho no casamento, a gente já vai, preparando lá o terno, alugando o terno, a mulher já prepara o dia do cabelo, do salão. Aquela atividade ali demandou um preparo muito grande para aquele momento ali, mas a gente separou aquele tempo para aquela atividade. Mas para Deus não, para Deus é muito fácil a gente dizer assim: não tenho tempo, que as outras coisas passam a ser mais importantes na nossa vida, nos dedicamos mais a outras coisas, damos o melhor para as outras coisas, e é um material que Paulo está dizendo: ouro, prata, pedras preciosas, materiais firmes e nobres. Aí depois ele entra no outro material e diz assim: madeira, feno e palha. Esse material pega fogo com facilidade, e ele vai ser um material no qual vai mostrar: peraí, esse material aqui é a combustão que o fogo precisa. Esse material vai ser queimado. Material inferior é queimado. Vai ter muita gente chegando chamuscada no céu, porque Paulo diz: vai ser salvo como que pelo fogo, vai chegar chamuscadinho lá no céu. Vai chegar, porque se entregou a Cristo como seu Salvador, mas não se dedicou à obra, não colocou o seu melhor. Paulo está falando isso, né? Vai ter crente que vai viver a vida dele toda numa edificação no qual a vida dele vai ser edificada em madeira, feno e palha. Ele jamais vai abrir o seu coração para coisas nobres, no material nobre da edificação da sua vida com Deus, do trabalho na obra do Senhor, de um cooperador na obra do Senhor. Olha, pode ser uma coisa muito inferior àquilo que eu vou falar, mas eu me lembro desde pequeno que a minha família se preparava para uma data que para a gente era uma data, tanto que até hoje eu valorizo muito essa data, o Natal.
a Igreja Batista do Fonseca sempre se reunia no dia 25. Hoje em dia, irmãos, se a gente marcar dia 25 reunião nas igrejas, nós vamos ter igrejas muito vazias. Mas ainda tem igrejas que ficam abertas nessa data. E eu tenho certeza que nós deveríamos abrir a igreja nessa data, mas hoje em dia, pelo contexto que nós temos vivido, eu tenho visto igrejas vazias. Aí é melancólico você fazer um dia de Natal para o Senhor com uma igreja vazia, poucos irmãos dentro da igreja. Mas eu me lembro, a gente estava até falando disso nesses dias, né? Como a gente se dedicava para esse momento. Haviam peças de Natal, haviam cantatas de Natal, a gente se preparava para aquela data. Mas não é no dia 25, pouco importa, irmão, só não estou falando da data, realmente não foi ali o dia, o mês melhor do nascimento de Jesus, porque o dia difícil da gente saber exatamente, tá? Mas o mês de nascimento provavelmente foi outro, no nascimento de Jesus, mas foi reservada pela humanidade o dia 25. Eu me lembro como meu pai, ele preparava a família para esse dia, a compra das roupinhas de Natal. A gente sempre estreava roupas novas de Natal, roupas novas do ano no Natal, porque a minha família sempre foi uma família que viveu em muita necessidade. E ali a gente, quando chegava, ele falava assim, aí ele usava um termo que era muito engraçado, ele falava assim: compra, escolhe, que hoje o Braz é tesoureiro. Ele tinha uma voz grossa: hoje o Braz é tesoureiro. Eu não sei o significado disso não, mas ele abriu os cofres para poder a gente comprar uma roupinha nova, né? Para poder no Natal a gente estar ali, bonito. E sabe como é que eu entendi aquilo dali? Que ele queria que a gente entendesse que naquele dia a gente tinha que dar o melhor presente, a gente tinha que estar mais bonito para aquela data tão especial, que era uma data reservada para Deus, para a comemoração, né, do aniversário de Jesus Cristo. A gente pode até dizer isso, porque foi o aniversário, né, da vinda dele aqui como homem no meio de nós. Então a gente pode até usar esse termo, que não é nenhuma blasfêmia, não é nenhum erro teológico se nós usarmos isso não, mas dando ali o melhor para Deus, tá? E assim a gente sempre entendeu, e Paulo está falando sobre isso. Olha como vocês edifiquem com aquilo que tem de mais valor a vida cristã de vocês, e como cooperadores de Deus devemos construir com a motivação certa. O que era a motivação certa que Paulo queria ensinar à igreja e ensinar a nós? Olha, façam tudo como cooperadores de Deus, não para vocês depois serem reconhecidos. Eu, Paulo, sou Paulo. Olha, eu não mereço nenhum reconhecimento. Eu estava conversando com alguém ontem e ele estava falando: olha, o pastor da igreja prometeu à igreja crescimento quando chegou na igreja. Gente, tem certas promessas que a gente não pode fazer, e uma delas é essa: crescimento da igreja. A igreja vai crescer no ano que vem, baseado em quê? Não, porque nós vamos trabalhar. A igreja não cresce por causa do trabalho dos irmãos não, tá? A gente pode trabalhar esse ano todo e depois acharmos assim: mas nós trabalhamos tanto. Não é assim que vem o crescimento da igreja. Não é assim. A igreja tem que fazer? Tem. É compromisso da igreja? É parte da igreja fazer? Nós precisamos orar. A igreja vai crescer se nós começarmos. A oração é que vai fazer a igreja crescer. Vamos fazer um projeto de oração. Pode fazer o projeto de oração e faz parte. Isso daí nós precisamos buscar. Nós vamos evangelizar e tal. Vamos evangelizar, faz parte. Mas quando uma igreja cresce, quando as pessoas se convertem,
foi o pastor, não foi. Fui eu, não foi você. Foi o trabalho feito, não foi o trabalho feito. Quem trouxe, quem deu crescimento, quem está fazendo a igreja crescer, a igreja ficar espiritual, é o Espírito Santo de Deus. Por isso que o pastor não pode prometer isso, porque quem dá o crescimento é o Espírito Santo de Deus. Olha, tínhamos um conjunto muito famoso, muito bom no nosso meio gospel, no nosso meio evangélico, cantava músicas maravilhosas. Nós ainda cantamos música desse grupo, mas certa vez esse grupo ele pediu para que a igreja os desse um sustento ministerial, porque a igreja tinha crescido e a igreja estava provida de muita condição financeira. Esse grupo virou para o pastor e exigiu: olha, a igreja está crescendo por causa de nós, por causa da gente. Ó, pastor, ué, que história é essa? Sim, se nós sairmos dessa igreja, a igreja ela vai diminuir a membresia dela, nós é que fazemos essa igreja crescer. Pastor, não, vocês não estão entendendo muito bem essa questão, que quem faz a igreja crescer, quem dá o crescimento, quem edifica a igreja é o Espírito Santo de Deus. Nós só somos cooperadores, irmãos. E depois que nós cooperarmos com essa obra, e que essa obra começar a dar resultado, uma pessoa aceitar a Cristo, a igreja começar a florescer, qual é a motivação que vai chegar e encher o meu coração de alegria? A glória de Deus. A glória de Deus. Eu vou fazer para que o nome do Senhor seja glorificado. Esse é o meu maior objetivo. Não o reconhecimento daquilo que eu fiz, não tapa nas costas, porque, irmãos, muito pelo contrário, ao invés de um incentivo que a gente possa receber, muitas vezes fazendo a obra do Senhor, nós vamos ser perseguidos, porque faz parte da obra do Senhor também. Mas não importa, mesmo que nós sejamos perseguidos, mesmo que nós não sejamos reconhecidos, nós vamos olhar para a obra feita, e se a obra de Deus estiver sendo feita de maneira correta, se a igreja estiver impactando aquele lugar, transformando vidas, a igreja estiver em crescimento, o nome do Senhor é glorificado, e é essa a motivação que nós devemos buscar em nossa vida: glorificar o nome do Senhor. Como cooperadores, fazemos para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos estar louvando a Deus com mais 2 cânticos, e depois nós estaremos encerrando o nosso culto, lembrando aos irmãos que nosso culto está começando às 7h da noite. Obrigado por estar aqui com a gente hoje, né? Que Deus abençoe. Nós vamos ficar de pé nesse momento para louvarmos ao nosso Deus com o cântico Eu Te Louvarei. És Tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. Nós vamos estar louvando com esse cântico para a glória de Deus.
ajudado, a salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo em ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado, da salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei, todo tempo, em todo tempo te adorarei. Nos alegramos em ti, Senhor. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Jesus. Tu és bom, Senhor, tu és bom, a tua misericórdia é para sempre. Te adorarei. Aleluia. Esse é o nosso objetivo, de adorar esse Deus tão bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos se exaltarão, de geração
adorarei. Te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Senhor, muito obrigado, Pai, por tudo que vivemos na Tua casa nessa manhã, por tudo que aprendemos. Senhor, dá-nos um dia de paz na Tua presença. Senhor, leva-nos em segurança para os nossos lares e que a Tua paz esteja em cada coração, em cada lar, no nome de Jesus. Amém.